Olá pessoal, bem-vindos! Vamos ver nesta aula resto da divisão de um número inteiro por 3. A regra de divisibilidade diz assim: um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Então, somando os algarismos tem que ser um múltiplo de 3, isto é, um número que é divisível por 3. Então, por exemplo, primeiro exemplo, qual o resto da divisão do número 6.179.324 por 3? Você não tem que fazer a divisão para encontrar o resto, porque a regra está aqui. Então, o que nós devemos fazer? Somar os algarismos do número. Somar os algarismos. A soma desses algarismos, 6 mais 1 mais 7, etc., dá 32. Ora, 32 não é múltiplo de 3. O múltiplo de 3 imediatamente anterior a 32, qual que é ele? É 30. Então, estão passando aí o quê? 2 unidades, ou seja, 32 menos 30 dá 2. O resto da divisão do número 6.179.324 por 3, esse resto da divisão dá exatamente 2. Entendeu aqui a explicação? A soma deu 30. Se a soma tivesse dado 30, o resto seria 0, porque 30 é múltiplo de 3. Se tivesse dado 31, o resto seria 1. Se tivesse, como deu 32, o resto é 2. Ou seja, passou 2 unidades do múltiplo de 30 que fica antes de 32, que é quem? Que é 30. Certo? Veja a letra B. A divisão do número AB por 3 dá resto 1. Quais os possíveis valores para o número AB? Então, um número de 2 algarismos, que a gente desconhece, dividido por 3 dá resto 1. Então vamos lá. Resolução. O número AB, daqui a pouco eu volto com a folha, eu subo a folha, tá? O número AB tem 2 algarismos, 1 e 2. Então ele pode variar de 10 a 99, certinho? Antes de 10 é um algarismo só, depois de 99, 100 são 3 algarismos. Então ele varia de 10 a 99. Então nós devemos assim determinar os múltiplos de 3 mais uma unidade. Temos que encontrar os múltiplos de 3 mais uma unidade, para que a divisão dê o quê? Resto 1. Olha isso aí. 9 mais 1, 9 é múltiplo de 3, mais 1 deu 10. 10 dividido por 3 vai dar resto 1. O próximo múltiplo de 3, 12, mais 1, 13. 13 dividido por 3 dá 4 e resto 1. Próximo múltiplo, 15, mais 1, 16. 16 dividido por 3 dá 5 e resto 1. Assim sucessivamente até quanto? Até 96. Por quê? Porque 96 é múltiplo de 3 mais 1, 97. Porque o próximo já é o quê? Já é 99. Não serve, porque mais 1 vai dar 100. Então, o que nós estamos observando aqui? Os números vão de 10 a 97, de 3 em 3. O que é isso? Isso é uma progressão aritmética. Olha bem, é uma progressão aritmética de razão 3. O primeiro termo é 10 e o último termo é 97. Olha, 10, 13, 16, etc. até 97. Pela fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, nós podemos determinar quantos números são, ou seja, n. Quem é o enésimo termo? É 97. Quem é o A1? Primeiro termo é 10. O número de termos é o que nós vamos calcular. E a razão? A razão é 3. Não é de 3 em 3? Não está aumentando de 3 em 3? Razão 3. Então vai ficar assim, ó. 3n é igual a 97 menos 10 mais 3. Se você tiver dúvida, faz essa continha aí no seu papel, né? 97 menos 10, 87, mais 3, 90.
O total de números é 90 dividido por 3, ou seja, são 30 números. Nesta sequência aqui, ó, 10, 13, 16 até 97, são 30 números, que divididos por 3, todos eles têm 2 algarismos, e todos eles dividido por 3 vai dar o que? Resto 1, que é o que o problema exatamente pediu. Olha o que diz o problema aí novamente. A divisão do número AB, 2 algarismos, por 3 dá resto 1. Quais os possíveis valores para o número AB? Certinho? Vamos ver agora. Vamos ver agora o resto da divisão de um número inteiro por 4. Regra de divisibilidade. Um número é divisível por 4 se seus 2 últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Os 2 últimos algarismos. Certo? Quando eu falo o último algarismo, é claro que eu estou falando os 2 últimos da direita, né? Porque a gente escreve da esquerda para a direita. Na verdade, os 2 últimos são os 2 últimos da direita. Então, por exemplo, veja aí um exemplo. Qual o resto da divisão de 98.755 por 4? Não precisa fazer a divisão. Você pega os 2 últimos algarismos, 55. Divide 55 por 4 e vê o resto. 5 por 4 dá 1, né? Sobra o quê? Sobra 1. 4 vezes 3, 12. Ou seja, 4 vezes 3 é 52. 55 menos 52, resto 3. Quer dizer que, dividindo 98.755 por 4, o resultado dessa divisão vai dar resto 3. Necessariamente. Entendeu isso? Basta que você pegue, então, os 2 últimos algarismos e divida por 4. O resto da divisão desses 2 últimos por 4 é o resto da divisão do número todo por 4. Próximo. Resto da divisão de um número inteiro por 5. Está enxergando bem lá em cima, né? Por 5. Resta a divisão de um número inteiro por 5. Como é que diz a regra? Um número é divisível por 5 se o último algarismo for 0 ou 5. Então, sempre que o número termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5, ou seja, o resto da divisão é 0. Então, veja bem, olha a tabelinha que eu fiz. Se o último algarismo é 0 ou 5, o resto é 0, ou seja, o número é divisível por 5. Se o último algarismo é 1 ou 6, o resto é 1. Se o último algarismo é 2 ou 7, o resto é 2. Se for 3 ou 8, o último algarismo, o resto é 3. E se for 4 ou 9, o último algarismo, o resto é 4. Você entendeu por quê? Porque se o último algarismo é 1, ele está passando uma unidade de 0, então vai sobrar 1. E se for 6, ele está passando uma unidade de 5, então também vai sobrar 1. E se o último algarismo for 2, ele está passando 2 unidades de 0, vão sobrar 2. E se o último algarismo for 7, ele está passando 2 unidades de 5, também vai sobrar 2. Entendeu isso? Não é interessante? Certo? Então veja aí alguns exemplos. 2 exemplos. Qual o resto da divisão de 65.932 por 5? Olha bem, se terminasse em 0, não seria divisível por 5, o resto seria 0. Mas é 32. Então, resolução. O resto é 2, porque passou 2 unidades do número 65.930. Vai sobrar resto 2. Letra B. Qual o resto da divisão de 9.048 por 5? O último algarismo tem que ser 0 ou 5 para ser divisível por 5, né? Resta o 0 na divisão. Mas o número aqui termina em 8, ou seja, se aqui fosse 5,
seria divisível por 5, resta 0, mas é 8. Resolução. O resto da divisão é 3, por quê? Porque passou 3 unidades do número 9045. Você não precisa fazer a divisão. Não é interessante? É isso, pessoal. Boa sorte para vocês, estudem bastante. Na próxima aula nós vamos continuar. Resto da divisão de um número inteiro por 6, 7 e mais alguns, tá certo? Então é isso. Até a próxima aula. Boa sorte, muito obrigado.